Outra, Microfone. gente, só vou avisar uma coisa. Quinta-feira eu devo chegar um pouquinho atrasado, porque eu vou ter uma feira do meu trabalho. Quinta, Tá. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente começa mais uma noite do estudo sistematizado da doutrina espírita, do Grupo Espírita Meimei. Estamos estudando o Evangelho Redimido, estamos no livro 2. E para darmos início, vou pedir para a Mira Simone, pode ler a página inicial? Posso. E desculpa que eu não chamei antes. Cléia, você faz a prece? E a Cléia está com uma... Então pode começar, Mira Simone. Boa noite a todos. A página, então, é do livro Linha 200, Chico Xavier e Emmanuel. A chave de luz. Lembra-te de que ninguém avança sem companhia. Toda obra pede auxílio e cooperação. A árvore protege a fonte, tanto quanto a fonte alimenta a árvore. O pão que extingue a fome é filho da compaixão do solo que nutriu a semente, da renúncia da semente que germinou para o sol e da força do sol que amparou a terra obscura e sustentou a semente frágil. Assim também, vida fora, nas empresas que o mundo te conferiu, não prescindirás de braços amigos que te estendam socorro e fraternidade. Todavia, não basta exponhas a outrem as necessidades que te afligem, nem vale te desmandes na queixa, encarecendo perante alheios ouvidos a angústia de teus problemas, a fim de que a verdadeira amizade se te revele eficiente e prestigiosa. Indispensável, saibas abrir as portas do coração para que não falte concurso às construções da existência. Corações que muitas vezes jazem trancados na avareza, afogados no vinagre da aflição ou deprimidos nos espinheiros do sofrimento. Corações que padecem a flagelação do egoísmo, a paralisia do orgulho, o desvario da vaidade, a chaga da ignorância e o assalto do desalento. Não te impressione, porém, a seara da treva em que se mergulham, quase todos esperam apenas a chave de luz, que lhes descerre a paisagem da noite para o dia, para a luz da libertação. Avizinha-te deles com ternura e bondade, sem agravar-lhes a dor. Desvenda-lhes o próprio ser, em forma de compreensão e serviço, e todos virão ao teu encontro, sustentando-te os passos na tarefa a que te impuseste na vida, porque, em verdade, é da lei do Senhor que alma alguma resista ao toque da humildade com a chave da gentileza. Então, meus amigos, com essa leitura que a Mira Simone acabou de fazer para nos ajudar na ambientação, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo por essa existência e pedindo a tua proteção, Senhor, hoje, sobretudo, para Miriam, que é a responsável pelo estudo, para que ela se faça clara aos nossos ouvidos e que, por sua vez, nós, do nosso lado, estejamos abertos para o aprendizado da noite. Que a tua paz, Senhor Jesus, possa estar nesse ambiente. Por graças a Deus. Então, meus amigos,
né? Hoje o estudo ficou por responsabilidade da Miriam, a gente vai realmente iniciar o estudo das bem-aventuranças. Como a gente comentou na semana passada, a gente deu uma visão panorâmica do que é o Sermão da Montanha, no qual as bem-aventuranças fazem parte, não é? A gente viu que tem outras partes do Sermão do Monte e nós vamos estar estudando. E só um alerta para que a gente observe que as bem-aventuranças, elas não são citações independentes, elas são progressivas. Então, a gente vai inserindo cada virtude apresentada numa das bem-aventuranças para até a gente chegar à última. Mas para a gente chegar à última, a gente precisa das anteriores, de aquisição espiritual. Então, só para deixar claro que as bem-aventuranças não são citações independentes, elas são progressivas, tá bom? Então, Miriam, a palavra é sua. Então, boa noite a todos, né? Então, a gente está no tema 13, no segundo livro, que é o Evangelho segundo Mateus, e nós vamos, então, iniciar o Sermão da Montanha. E o primeiro é felizes os pobres no espírito e felizes os mansos. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3 e 4. Mas antes da gente começar mesmo, vamos fazer só uma lembrança que antes de Jesus, né, começar a vida pública, ele fez lá aqueles 40 dias que ele ficou no deserto, meditando, né, em silêncio. E quando ele voltou, a primeira mensagem, ele então se dirige para o povo, e essa mensagem, então, é o Sermão da Montanha. E foi proferido, segundo alguns, nas colinas de Carum-Ratim, que fica a sudoeste do Lago de Genezaré, ainda assim nas colinas de Cafarnaum. Então, a gente vai lembrar que esse sermão do monte, esse primeiro contato que Jesus teve, né, na sua pregação, foi, na verdade, uma plataforma do reino de Deus. Eu acho que foi o Rubens que falou que ele era... Eu esqueci a palavra, mas ele falou que era como se fosse um roteiro para a gente seguir, né? Ele não falou bem essa palavra, mas era como se fosse uma cartilha, né? Então, ele é uma plataforma e ele representa um programa de toda a mística divina e da ética da humanidade. Então, qual é o objetivo dele? É que a gente é a nossa total autorrealização, né? A autorrealização do homem. Então, a gente vai ver logo no início que são 8, eles chamam de beatitudes, né? Que aí Jesus proclama os felizes, né? Jesus fala sobre os felizes, precisamente aqueles que o mundo considera infelizes. Vocês já perceberam isso? Então, o Sermão do Monte parece uma contradição, porque Jesus fala felizes, né, aqueles que são mansos, felizes os pobres, os puros, os sofredores, os perseguidos, não é? E para a gente parece um contrassenso, né? Então, essa questão da distinção entre felicidade, gozo, infelicidade, sofrimento, isso vai permear o evangelho como um todo, né? Cristo traz isso sempre para a gente. E a gente só vai compreender, né, quando despertar em nós essa realidade do nosso eu espiritual. Então, enquanto ele pareceu um contrassenso, é porque a gente ainda está em sono consciencial, né? Quando a gente for despertando, a gente vai começar entendendo ele. Outra coisa que eu queria colocar aqui é que eu estou trazendo um texto do Roberto Rotem. Ele é brasileiro, ele tem várias especialidades, ele já faleceu. E ele traz uma coisa muito interessante. Ele fala que a gente evitaria esse monte de polêmicas e controvérsias que existe entre as religiões
que para isso bastaria que todos os setores, ele fala do cristianismo, fizessem do Sermão da Montanha o credo único e universal. Se a gente compreendesse exatamente o que Cristo nos falou, a gente não estaria em conflito com as outras religiões, não é? Porque ele fala que isso não é uma teoria que o homem deve crer, mas, na realidade, ele deve ser. Então, por isso que a gente fala que é como se fosse uma cartilha, né? É para a gente aprender a entender e a vivenciar tudo que Jesus trouxe para a gente, né? Ele é super importante para a gente estar entendendo isso. E ele fala ainda, se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão do Monte é a alma do Evangelho. Bastante interessante, né? Então, o que a gente entende por pobre ou pobre em espírito? Alguém tem uma ideia, assim, né? A gente já está um pouquinho mais adiantado nessa lição, mas o que dá para a gente entender quando Jesus fala, né? Felizes os pobres. Que pobre é esse, né? Ou pobre de espírito? Alguém? Ninguém sabe o que é pobre nesse contexto? Então, vamos embora, né? Está todo mundo mundo. Então, na verdade, a gente vai ver que nenhum texto grego do primeiro século, nem nas Vulgatas latinas, né, a gente encontra essa frase, pobres de espírito, né? E ele traz aqui, inclusive, o texto em em grego, tá? Na Vulgata, que não tem nada a ver com pobres de espírito. Olha como uma palavrinha aí vai mudar todo o contexto, né? Então, porque a gente... Deixa eu ver o que eu trouxe aqui. Assim, porque quando a gente fala pobre, né, de espírito, a maioria de nós pode entender que são aqueles que têm pouca inteligência, os idiotas, os imbecis, os medíocres, né? Aquele que é pobre de espírito. Então, são pessoas que realmente não têm capacidade intelectiva, que falta tudo para ele. Mas será que Jesus foi isso mesmo que ele quis dizer? Porque se Jesus falou isso, ele mesmo, que era um espírito riquíssimo, né? Desse espírito, né? Ele era muito pobre, né? Ele não faria parte da bem-aventurança, né? E daqueles que eram possuidores do reino do céu. Então, ele não poderia nem ser o governador do nosso planeta, não é? Porque como é que ele se coloca, né, numa situação que ele está longe de pertencer? Então, a gente tem que entender que esse pobre de espírito, na verdade, porque a gente não fala assim, ah, fulano é pobre de saúde, é pobre de inteligência, né? Porque falta para a gente, né? Então, na verdade, pobre de espírito não é a tradução mais correta, apesar dela ser uma tradução que a gente fala normalmente. Aí, levanta a mão para a Márcia contar quem não fala pobre de espírito quando fala do Sermão do Monte. Quem não fala pobre de espírito? Ninguém fala? Como é que vocês falam quando vocês querem falar sobre essa passagem? Pode Jorge? falar, Georgia. Eu falo, é porque eu cheguei em casa agora. Eu falo pobre de espírito. Pobre de Alguém espírito. mais? Alguém mais? Além da Eu, Georgia? Fala diferente? eu falo pobre de espírito. Alvinho? Quem mais? Então, aí a gente fala mesmo, viu, gente? Não é uma... Mas isso é o normal da gente. Porque a maioria das Bíblias e a maioria da raiz católica fala desse jeito, né?
mas é uma coisa completamente equivocada, né? Porque ele está falando que é pobre segundo o espírito, e não é pobre de alguma coisa que a gente traz. Dá para entender isso? Então, o espírito que é pobre, pobre de conhecimento ainda, ele não atingiu as beatitudes todas, ele ainda não entendeu o Sermão da Montanha, ele ainda não consegue vivenciar aquilo ainda, né? Mas quando ele, quer dizer, quando ele chegar lá, aí ele vai ser realmente pobre de espírito, como Jesus o é. Está entendendo isso? Porque ele é totalmente despojado, ele é totalmente iluminado, né? Então é pobre pelo espírito, não é de espírito. A gente vai continuar falando errado, mas é importante que a gente entenda, né? E tente falar melhor o que a gente está tentando entender. Então, olha só, essa tela é do livro, né? Então, esse tema nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha. Felizes os pobres no espírito, aqui eles usam no espírito, e felizes os mansos. Então, a gente vai fazer essas interpretações, o reino de Deus, tal, tal. Aí, eu fui buscar. O Haroldo Dutra Dias, ele traduz como pobre em espírito. E o Humberto Rodan fala pobres pelo espírito. Então, mas nenhum deles coloca o de espírito. Porque não é o espírito que é pobre, tá, gente? É em espírito. É quando eu atingir essa capacidade de entender a necessidade que eu tenho de, de me libertar de tudo, né? De sair de mim mesmo, tá? Tá difícil isso de entender? Não. Então, vamos lá. Então, tá vendo? Então, vocês podem usar pobre no espírito, pobre em espírito e pobres pelo espírito, mas vamos evitar de usar o de, porque ele é uma forma muito incorreta. Então, a gente vai ver o trechinho, né, que é o trechinho do sermão, que Jesus, então, fala, vendo ele a multidão, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar, e os ensinavam, dizendo, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Então, a passagem de hoje é esse trechinho, que Jesus fala, felizes os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus, isso está em Mateus, hein? Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Por que eu citei aí que está em Mateus? Porque a gente vai ver que Lucas tem um pouquinho de diferença, mas eu até trouxe o que Lucas e Mateus fazem diferente, mas eles têm uma diferença, apesar do sentido ser o mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, sim, é difícil para a gente? É, porque a gente tem muita dificuldade de entender esse conteúdo, né? A gente sempre fala isso, não fala? Que o que os judeus usavam de expressões literárias, literais, e de falar, de conversar, para a gente é difícil, porque eles escreviam daquela forma e a gente tem dificuldade. Então, um desafio muito grande para a gente é superar essa dificuldade, né, de tirar o véu da letra, de entender o conteúdo, que ele chama de poema das bem-aventuranças. Então, para a gente entender esse conteúdo que está implícito na mensagem cristã, a gente precisa estudar, porque só assim a gente vai colocar ela em prática. Se a gente não entender, a gente não consegue praticar, óbvio. Né? Por isso que a gente está tentando aqui, está trazendo mais esmiuçado, para que a gente entenda a proposta, entenda e supere esse desafio de entender e colocar a mensagem, né, em prática. Porque eu não falei lá que realmente a gente precisa praticar essa cartilha, né, para a gente conseguir caminhar firme, né, ter
evolução como a gente gostaria de ter sempre. Bom, seguindo. Caraca, peraí, deu ruim aqui. O livro caiu em cima, peraí. Jesus, Maria José. Ah, vou ter que voltar tudo, peraí. Então, nossa, até fechou o PowerPoint. Gente, desculpa, não estava aqui. Então, quando a gente estuda essas bem-aventuranças, a gente precisa abrir essas comportas do coração, fugindo desse racionalismo, do intelectualismo, que são excessivos muitas vezes para a gente, né? Ou então dessas excessivas ênfases em aspectos históricos. Às vezes a gente fica preso em alguns detalhes que dificultam o entendimento do todo. E a plataforma do Cristo é justamente romper com a superficialidade, por isso precisa de estudo, não adianta. A gente rompe com a superficialidade, porque assim, a gente falou a vida toda João Batista, achando que Batista era o sobrenome de João. A gente falou a vida toda, felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, e nunca se questionou que se estava certo, se estava errado. Então, é muito importante o estudo para a gente começar entender, porque só assim a gente entende. Porque decorar uma coisa e continuar, né? Porque a gente às vezes recebe uma informação e vai multiplicando ela sem se questionar se aquela informação realmente é verdadeira, né? Qual é realmente a meta daquilo? O que é que aquilo está realmente me dizendo? Então, Jesus trouxe isso, porque isso a gente vai ver que especialmente nós já falamos de Mateus, que era um judeu, ele traz muita coisa, e algumas, nós vamos ver, justamente a passagem dos mansos, ele tira do Velho Testamento, isso já tinha no Velho Testamento, né? E só ele escreve sobre isso. Então, assim, Jesus veio trazer para a gente uma forma mais didática de entender, ele já deu uma tirada de véu, né, daquela letra que era mais difícil, mas mesmo assim a gente tem grande problema nas traduções, né? A tradução para a gente é sempre um severo problema, porque normalmente aquele que traduz chega mais perto daquilo que ele acredita, né? Da religião que ele professa. Então, isso é muito complicado, né? Então, ele segue falando, porque eles demonstram, quer dizer, quando Jesus tirou essa superficialidade, ele vai demonstrar a realidade espiritual e divina, num mundo que é transitório, o nosso, né? E cheio de planos e oportunidades para experiências evolutivas, libertadoras. Óbvio, nós estamos num mundo para a gente evoluir, para a gente crescer, que nos dá a oportunidade de experienciar várias coisas que nos vão nos libertar de preconceitos, libertar de coisas que nós aprendemos errado ou não conseguimos ainda absorver, né? Então, ele diz que com algumas frases, essa é a Amélia Rodrigues, viu, gente? Com algumas frases, compôs o poema de liberdade, que são as bem-aventuranças, que são um momento glorioso da sua palavra e vida. Gente, ele já chegou assim, né? Já chegou abrindo o coração para todo mundo e mostrando o caminho seguro, né? Então, é muito lindo o que a Amélia Rodrigues fala, né? Ô, Que Miriam, Oi. esse texto me chamou muita atenção, a primeira frase, né? Jesus rompe com a superficialidade, sai dali, e ele Sim, penetra, né? Com só, profundidade no assim. ensinamento, só assim que a Só gente vai assim. conseguir, Então, né? você entendeu? Quando eu Vivenciar. perguntei, você vê como a gente faz as coisas, porque nós aprendemos assim. A maioria de nós vem de igreja católica, a gente aprendeu assim, né? E a gente não questionava. Então, agora a gente começa a tirar um pouquinho, né, essa superficialidade.
Por isso que a gente acha difícil, porque toda vez que a gente aprende uma coisa, para voltar, para desaprender, ou então para fazer um caminho, né, mais certo, é complicado, gente. Né? Quantos anos que a gente está falando? Bem-aventurado, os Pobres felizes é de espírito. espírito. A vida inteira. Então, pode parecer, tudo bem, eu posso continuar falando, mas entendendo. Mas era melhor a gente aprender a falar também, né? Ficaria melhor. Então, vamos ver o que mais é. Sim. Aí ele vai falar sobre a interpretação da primeira bem-aventurança anunciada por Jesus, que é justamente essa. Tanto em Mateus 5,3 quanto em Lucas 6,20, eles trazem essa mesma bem-aventurança. Só que elas têm uma diferença. Enquanto Mateus está felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, Lucas já falava: felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. A Márcia explicou na semana passada qual a diferença, porque Mateus fala em reino de Deus e Lucas fala em. Mateus fala em reino dos céus e Lucas fala em reino de Deus. Vocês lembram? Ô, pô, vocês estão dormindo, é? Porque Mateus falava para os hebreus, né? Para os judeus. Para os judeus. E eles não usam Deus, né? Deus, a falar Deus em Deus, eles não usam, né? A palavra Deus. Mesmo que não escrevesse dessa forma, eles não usavam. Então, é verdade, Miriam, é isso aí. Então, além dessa diferença, né, do reino, ainda tem Mateus fala pobre em espírito, e o Lucas não, fala vós, os pobres, porque vós é o reino do Deus. Apesar de parecer que tem um significado aí diferente, a questão do pobre e dos dois, os dois dizem a mesma coisa, né? Assim, que eles já entenderam, eu coloquei em de novo só para a gente. Eles já entenderam que esse pobreza aí não é material, ela é espiritual. Então, os dois, apesar de ter um textinho um pouquinho diferente, eles entenderam. A Jorge está de mão levantada. É justamente isso. Volta lá no slide anterior, por favor, o que você Uhum. colocou. Por exemplo, uma pessoa que, assim, não esteja estudando as bem-aventuranças, ou não saiba, né, do conteúdo. Se ela lê Mateus, ela sabe que está falando pobres em espírito. Se ela lê Lucas, de repente ela não vai entender que pobreza é essa. Eu acho que Mateus explicitou mais Mas, a então, questão porque pobres em Mateus, espírito. ele sai do Velho Testamento. E em vários momentos ele cita, ele não cita, mas tem aqui no livro, eu até peguei algumas coisas, de passagens do Velho Testamento, que está lá, você está entendendo? Bem, bem, bem certinho. Então, ele embasa toda o escrito dele também na questão do Velho Testamento, né? Ele tinha mais conhecimento que talvez os outros. Oi, Álvaro. Alvin? O Lucas está no Velho Testamento ou no Novo? No Novo, Alvin. Lembra? Esses são os evangelistas. Nós estamos no Novo Testamento. Ah, tá. Então, nós começamos com Lucas no Novo Testamento. O que nós estamos falando com Mateus, o que nós estamos falando que dos quatro, Mateus era o mais judeu. Era aquele que tinha um conhecimento muito grande, né? Não só ele, tinha outros também, mas Sim. ele era aquele que no escrito dele, né, ele carrega muito essa herança de conhecimento que ele tinha do povo judeu. Então, tudo que a gente está falando aqui é do Novo Novo Testamento. Testamento. Mas como a coisa. Mas você vê, Alvin, Jesus falou que não vinha destruir a lei. Então, o evangelho dele está todo baseado no Velho Testamento. Ele É, só veio fazer com a gente entendesse melhor, tirar a superficialidade, ele veio tirar isso. essa forma de escrever, ele veio tirar essas Elogio. coisas que ficam mais complicadas e aprofundar muitas vezes, mostrar para a gente de uma Exatamente. outra forma.
Eu acho até exatamente. que também veio para desfazer aquela figura de Deus punitivo, de Deus, Sim, né, é. Sim, severo. E ele veio mostrar que Deus é amor, que Deus é Amor, sim. compreensão, é Então, você vê, misericórdia. ele juntou muitas coisas, por exemplo, a questão do apedrejamento, que era a lei judaica, né? Mas aí ele juntou isso à misericórdia, né? Então ele não Não infringiu destrói a a lei. lei, ele não infringe a lei, mas ele mostra que a lei pode ser misericordiosa, né? Então ele vai caminhando, você vê que é um caminhar evolutivo. eu caminhando na evolução Sim, dele. sim, é um caminhar evolutivo que ele faz. E não podia ser diferente, né? E a própria interpretação da lei também, né? A maneira como as Sim, pessoas interpretavam Isso, ao pé da ao pé letra. da letra. Ele ao veio pé da mostrar que ela letra. podia ser diferente. Ela podia ter um olhar Um olhar diferente. diferente, sem falar, essa não pode, né? Ele não veio Ô, derrogar. Miriam, isso que você comentou me lembrou do Rubens, que ele nos trouxe aqui que Aham, as bem-aventuranças, normas de bem proceder, regras, uhum. assim como os mandamentos. Mas só Era que existe uma necessário, né? grande diferença, né? Porque nos mandamentos é punitivo não matar, não adulterar, né? E as bem-aventuranças não. Jesus já traz uma outra proposta. Ó, serão felizes aqueles que são mansos, né? Serão felizes. Então, assim, Então, mas o muito legal legal. é que ele não derroga, ele vai caminhando Amiga, evolutivamente, não é? Ele vai muito bom. mostrando que aquilo ali pode ter desdobramentos melhores, né? De acordo com a evolução do que o povo tinha também, né? Porque na época de Moisés tinha que ser desse jeito. Depois ele foi, então, mostrando que trazendo, agregando outras coisas que vêm de seu amor, a misericórdia, nas mesmas leis, né? Assim, modificando elas um pouco, mas mantendo aquelas mesmas coisas, né? Então ele fala assim que os dois entenderam, né? Que apesar de também concordar com a George que o texto de Lucas dá uma sensação que era pobre de questões materiais, aí ele fala que em ambos evangelistas, a pobreza que Jesus faz referência é de natureza espiritual, independentemente da pessoa possuir ou não posses materiais. E as bem-aventuranças, portanto, declaro que são: quem são os felizes aos olhos de Deus? Quem são os felizes aos olhos de Deus? É isso que a gente vai tentar entender, né? Porque é isso que ela está falando, né? Quem é que são os felizes? Como é que a gente faz para ser esses felizes? Ô, Então, esse Miriam, na texto. semana passada a gente comentou também a diferença de Mateus e Lucas, sobretudo sobre esse ponto que até Georgia levantou, que a pobreza seria material, né? Uhum. Porque para Lucas, a gente comentou, o pastorino que faz esse comentário, as orientações de Jesus seriam para o espírito reencarnado, enquanto Mateus vê que a bem-aventurança, essas É, orientações, é para o espírito, o não ser importa, imortal. Aí faz toda a faz uma diferença, diferença enorme, tá vendo? né? É uma vírgula que faz uma diferença. Isso aí. Então, essa é de rodando. Jesus vai proclamar Jesus proclama bem-aventurados, olha lá, cidadãos do reino dos céus, todos aqueles que são pobres ou desapegados dos bens terrenos, não pela força compulsória das circunstâncias externas e fortuitas, mas sim pela livre e espontânea escolha espiritual. Olha só que interessante. Então, quem são os pobres? Quem são aqueles bem-aventurados que vão entrar nos reinos do céu? São aqueles que já conseguiram se desapegar dos bens terrenos. Não é que numa força compulsória, não, você não é, tipo assim, o pastor chegou e falou assim, você tem que dar todo o seu dinheiro, porque aí se você não entra no reino do céu, não tem nada a ver isso. Não é o que você possui, é o que você, não é o que você possui de materialidade, é o que você possui de espiritualidade. Ter bens materiais não significa que você é apegado. Nós vamos ver isso.
Então, aí ele cita, né, Jesus que fala para a gente não acumular os bens da terra, para a gente não acumular os bens da terra, mas que a gente acumulasse os bens dos céus. Ele não faz uma, que nem Moisés, não pode, não é assim, não é imperativo. Ele aconselha. Então, se você quer entrar no reino dos céus e ser um pobre em espírito, então não acumule, desapegue dos bens terrenos. Mas a gente consegue viver sem os bens terrenos? Não. A gente precisa do quê? De aprender a conviver com eles, né? Então, aqui ele fala que o verdadeiro abandono dos seus bens não consiste em fuga ou deserção externa, mas sim em uma libertação interna. Olha que interessante. Então, esse abandono, né? O que ele fala aqui, esse desapego aos bens terrenos, que traduz como esse abandono, ele ele não consiste em eu falar assim, jogar tudo fora, de hoje para o dia eu não quero mais dinheiro, de eu não, não é isso. A coisa aqui não é externa, ela é interna. É você se libertar em espírito, né? É internamente ele está pedindo para a gente se libertar. E ele fala mais ainda, ele diz que, olha só, pode o milionário possuir externamente os seus milhões e estar inteiramente liberto deles. Vocês concordam? Eu posso ser muito rica, mas não ser apegada. Eu tenho uma libertação interna desses meus bens que eu adquiri com o meu esforço, com o meu sacrifício, enfim, e faço bom uso dele. Mas pode também o mendigo não possuir bens materiais e, no entanto, viver escravizado pelo desejo de os possuir. E, nesse caso, é ele, o mendigo, o escravo daquilo que ele não possui. Assim como o milionário pode ser livre daquilo que possui. Este possui sem ser possuído. Aquele é possuído pelo que não possui. É muito interessante, não é? Então, assim, porque a gente tem uma ideia que as pessoas que têm posses, essas não vão entrar no reino do céu, porque elas não são, elas não são ricas, né? Então, elas não são pobres de espírito, não são mesmo, né? Então, é uma visão muito equivocada, né? Então, assim, nós vivemos na Terra, nós podemos, sim, construir patrimônios através do trabalho, honestamente, tal, certo? Certo. E fazer um bom uso desse patrimônio, inclusive ajudando muita gente, fazendo coisas importantes, sabe? Ajudando ciência, desenvolvendo um monte de coisa. Então, é extremamente importante, porque nós precisamos de renda para fazer outras coisas. Então, isso que é legal. Então, assim, eu já vou já. Então, ele fala: pode alguém ser muito milionário e estar liberto dessa materialidade, né? Não é o tio Patinhas que conta. E pode o pobre, que não tem nada, apegado, desesperado, nessa questão de não ser. Então, ele é mais preso ainda do que aquele que tem. Então, é bonito eu gosto de frase assim, que ele fala: o pobre, possui sem ser possuído. Não, o milionário. Este possui sem ser possuído, né? Então, ele possui, mas não é possuído pelas coisas que ele possui, porque ele tem uma libertação interna. Já o outro mendigo, ele é possuído pelo que ele não possui. É mais triste ainda, né? Oi, Jorge. Essa questão aí, ela vai bem ao encontro da questão da prova da pobreza e da riqueza, né? Sim. Porque quando você fala da questão da pobreza e da riqueza, que são provas duras, todas duas, porque o rico que não faz bom uso daquela riqueza em Aham. relação a tudo isso que você falou aí, de alavancar o progresso, de Sim. empregar pessoas, dar dignidade, enfim, ele, na verdade, não está sabendo passar pelaquela prova, e o pobre que
por outro lado, não consegue se contentar com o pouco que tem, fica maldizendo a vida, está nessa mesma condição. E eu agora, assim, de uma certa maneira, para mim, o que ocorreu quando se fala agora pobre em espírito, é que o espírito não está contaminado pelas coisas materiais. Sim, Então, o espírito é livre livre, dessa isso. materialidade Essa que a material, Terra, sim, ele usa ela para alguma coisa boa, mas mas não se ele não a apega. consome, né? Mas Não, essa ele não se materialidade não apega. consome aquele espírito, né? Não, isso é muito bonito, gente. Eu achei isso muito lindo, né? Então, porque a gente tem essa coisa, né, de achar que aquele que tem mas pode acontecer também, né? Que tem aquele que tem e é possuído pelo que tem, né? Aqui o cara que possui não é possuído, mas tem gente que possui e é possuído pelo que tem, que é apegado demais a tudo, né? Nem precisa ter muito, né, gente? Que às vezes a gente tem pouco e é muito apegado pelo pouco. Ele está dando dois extremos, né? Para a gente entender que existe um leque de possibilidades. Mas que o importante é isso que o Jorge falou, da gente se libertar internamente dessa questão da materialidade. Então, vivendo no mundo material, precisamos das coisas materialidades, mas nós precisamos nos libertar disso, não depender exclusivamente disso para ser feliz, não depender exclusivamente, né? Porque às vezes a gente parece que sem a materialidade a gente não é nada. Não é isso, ela nos Até a questão da proporciona. paixão, né? As paixões também, igual quando eu fiz no estudo que Sim, falei sobre as paixões elas são necessárias porque elas impulsionam para a evolução, mas elas não podem controlar a nossa a nossa vida. Ou sim, seja, é né? isso. Ela é igual um cavalo que você tem que domar. Você não Toma. pode deixar que a carroça domine você. Você que tem que dominar o cavalo, a carroça para conduzir. É. E a paixão, ela começa a ser, né, um vício muito ruim que acaba destruindo quando o papel inverte. É a mesma coisa o espírito, né? O espírito, ele precisa do que é material, porque a gente ainda vive num mundo muito material, mas ele não pode deixar se consumir por esse materialismo, né? Como se fosse o fim de tudo, né? É só aquilo ali que existe. E eu lembrei muito de Elahá, né? Porque o que ele falou vem bem de encontro isso, né? O que está acontecendo na modernidade, né? O que está acontecendo, porque as pessoas estão possuídas pela materialidade, né? Então, para elas não existe mais nada além do material, né? De querer ser a mais bonita, o mais famoso, ter o carro melhor, ter a casa melhor, nunca está contente com o que tem. Esse está possuído mesmo, né? E desesperado, porque às vezes não consegue ter o que precisa, né? O que acha que precisa. Então, é muito atual o que eles estão falando, né? Vamos lá. Então, ele se acha que o que decide não é possuir ou não possuir externamente. O principal é saber possuir ou não possuir. Então, o que é importante é isso, você saber ter ou saber não ter. Viver bem com a materialidade, seja a forma que for, né? No pouco ou no muito, você tem que entender e conseguir se adaptar a isso. E ele fala, então, que a verdadeira liberdade, ou seu contrário, né, consiste numa atitude do sujeito e não em simples fato dos objetos. Você falou da carroça aí. Então, eu me liberto através das minhas atitudes, não daquilo que é externo e que vem para mim, o que eu desejo, o que me domina, não é? Então eu estou liberto. Chico fazia muito isso, né? Não tinha nada, aí do pouquinho que ele tinha, ele distribuía, né? Então ele era completamente liberto dessa questão da materialidade, né? E às vezes com grandes dificuldades, né? Ver o Bezerra, que até o anel de formatura deu, né? Saiu para cuidar de uma doente, enquanto a filha dele mesmo estava doente, mas os espíritos aí cuidaram da filha. Então é isso, a liberdade é a atitude que nós temos de nos sentir livre para fazer as coisas sem essa coisa de posse, né? Se sentir apegado. Isso me lembra muito a questão umbralina também, né? Por que que a gente acaba indo para o umbral? Porque nós somos muito apegados às coisas, né? Então a gente
esse apego nosso é muito complicado, né? A gente já se apega, e o apego nosso, 90% das vezes, é a materialidade, né? Então, a E sem gente tem contar, Miriam, que às dificuldade. vezes o apego não é só das coisas, é das pessoas Das também. Aí se pessoas torna uma também, sim, obsessão, né? sim, Aí é a obsessão que a gente vai vir e mexe e vê na mediúnica, né? Que sim, ama, mas não não, consegue sim, deixar e não, pois atrapalha, é, né? que é para mim, né? Que é possuir aquilo, porque é o Miriam, É desejo de meu, né? possuir, é meu, é. Miriam, Oi, Elvi. posso dar um exemplo? Uhum. Vocês falando isso me lembrou uma situação que eu conversei com a Georgia. A Ah, Georgia lembra dessa conversa. Eu e a minha ex, eu não estava tendo desapesar dela. Eu, aham, muito é bem, Elvi. verdade, Georgia, você está de prova. Eu te falei isso. Sim, eu lembro. Você lembra que a gente conversou. Isso Lembro. caiu perfeitamente na descrição da mídia de hoje. Caiu como Isso. uma luva. Você começou, todo mundo começou, gente. Eu só estou falando isso para ti, só para me desabafar que isso estava me incomodando. Incomodando, né? Mas você saiu Então, disso, e isso é importante, né, Elvi? aí, Eu acho que depois essas experiências todos nós passamos. O que, importante é você que conseguir passar e sair dela, né? Bem, exatamente, mas eu não saí bem, eu saí porque tive que sair, mas me deu uma mas você está agonia, lutando para isso eu ficar lutando, melhor. Então, já demora um estou, pouquinho. já estou fazendo até uma pistola para ver se ela me orienta melhor. Mas tá certo, é isso Tá mesmo. O E caminho é esse. ela falou, Paulo, faz isso. Anota o que você quiser conversar comigo. Eu me sinto à vontade. Então, antes com vocês me sinto, eu me faço uma tranquilidade. Tipo, tá me ouvindo bem ou agora tá melhor? Tá bom. Agora tá melhor. Ah, é, ela me passa uma tranquilidade. Pô, faz isso, faz aquilo. Esquece essa menina. Pensa na sua vida profissional, na sua vida de estudante. Que você precisa saber viver a sua vida. Sim, Nada Álvaro, é. mas aí é que está. O que a Miriam está falando é isso. A situação é essa. A gente cria esses apegos porque a gente acha que as coisas são posses, mas não são. Então, quando a Não, gente começa a perceber que não adianta ficar preso tanto às coisas materiais quanto às pessoas, a gente começa a caminhar para melhorar. Entendeu? Aí a isso, Miriam está falando é isso. Aí deixa ela continuar aí agora Vamos para a gente poder continuar? É, avançar no estudo. Vamos lá. mas valeu, Alvin. Então, ele termina dizendo que ser rico não é pecado. E ser pobre também não é virtude, não é? A gente precisa aprender a saber. Virtude ou pecado é saber ou não saber ser rico ou pobre. Essa é a diferença. Quem fez dos bens materiais um fim, em vez de um meio, pratica idolatria, porque ninguém pode servir a dois senhores. A Deus é o dinheiro. Então, assim, os bens materiais, na verdade, Jesus nem fala para a gente ficar recolhido a uma vida monástica, né? Não, ele fala que a gente tem que produzir, que a gente tem que viver, mas com sabedoria, né? Com virtudes. Então, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, os que, pela força do Espírito, se emanciparam da escravidão da matéria. Deles é o reino dos céus. Sendo que o reino dos céus está dentro do homem, então, se o reino do céu está dentro de mim, eu vou levar esse reino aonde eu for.
não é? Aonde eu for, ele vai comigo, porque eu já aprendi. Então, ele diz que todo problema está em saber ultrapassar a fraqueza e segurança do ego e entrar na força e segurança do eu. Esse é o complicado para a gente, né? Como é que eu consigo lidar com o ego, né? Porque tem essa fraqueza, essa insegurança. O ego é inchado, então é complicado, né? Então, trazer a força do eu, que é o eu espiritual, o eu, né? O meu eu verdadeiro. Então, ele fala muito aqui, ó, bem-aventurado esse pobre do ego. Porque às vezes a gente, uma vez numa reunião, a gente estava numa reunião quente, o assunto era complicado, a gente falava assim, gente, a gente vai entrar para a sala, mas todo mundo deixa o ego lá fora, porque ninguém quer discussão sem interminável. Deixa o ego lá fora e a gente entra para a reunião, porque esse é o ego, né? Então ele fala, bem-aventurado esse pobre do ego, e esse rico do eu, porque então é assim que a gente vai conquistar o reino dos céus. Gostei muito do texto do Rodin. Então ele volta, né? Agora a gente vai voltar ao que ele estava falando lá do reino do céu, do reino de Deus, que a gente já viu isso, né? A diferença que um prefere falar o reino do céu, outro reino de Deus, mas é o que ele está trazendo aqui, tá? Que mais? E isso a gente também sabe, né? Que os judeus estavam aguardando que Jesus viesse estabelecer definitivamente o reino de Deus na terra. E estavam esperando que esse Messias libertasse ele da opressão romana. E eles não entendiam muito bem como era essa questão da chegada dele, como é que era essa questão do reinado espiritual, né? Ele sempre esperava, porque ali naquele território da Judéia tinha um rei, e o rei ali, o governador, era romano naquela época, né? De Jesus chegou ali. Então, eles estavam esperando que outro rei muito mais potente, né, viesse para então libertar eles do jugo dos romanos, né? Então, aí chega Jesus anunciando algo completamente diferente, fora do contexto das interpretações do judaísmo. E falando, então, que aquele rei que ele esperava, né, vestido de ouro e com poder de vingança, não era aquilo que Jesus trazia. Ele trazia um reino de Deus, mas que era um reino espiritual, né? Então, os judeus ficaram bastante decepcionados, né, na grande parte, porque não era isso que eles esperavam, né? Eles esperavam um rei guerreiro, né, alguém que fosse destruir a questão dos romanos. Então, tá. Aí Jesus traz essa questão desse reino no íntimo que a gente está conversando, né? Desse reino que vai chegar, né? Isto é, o céu, mais particularmente sobre o reino que ele esperava firmar sobre a terra, o reino que continuamente anunciara a partir do seu batismo o mesmo reino que João, vírgula, Batista, anunciara estar próximo. Então, assim, João já estava falando essas coisas. João, no batismo, a gente já conversou sobre isso. O batismo para João era assim, aquele que entrasse na água saía renovado, reafirmando as questões espirituais, abandonando essa forma material, né, tão forte. Então era isso, era aquele que emergia da água, emergia como um homem novo, ali entendendo a questão da espiritualidade, tá? Então, aqui nós vamos entrar na interpretação da segunda bem-aventurança, que a primeira está certo, dos pobres e felizes. Agora a gente vai Sim, entrar boa. nos mansos que vão herdar a terra. Alguém quer falar? Deixa eu ver. Não, não, tô Então, falando mesmo. então aqui a gente vai falar sobre felizes os mansos, porque herdarão a terra. E está lá em Mateus 5,4. Isso é interessante, porque só Mateus registra essa passagem, gente. E olha o que eu falei para vocês. E ela está alicerçada nos Salmos, que é de Davi,
capítulo 37, 11. Ele vai trazer mais para trás, mas eu até escrevi. Olha só o que Davi escreve, Velho Testamento, lá atrás, não. Ele escreve assim: mas os mansos herdarão a terra e se deitarão na abundância da paz. Olha só, isso está no Salmo de Davi, certo? E então, Mateus é o único que coloca essa bem-aventurança, que fala de herdar a terra, né? Dos mansos que vão herdar a terra, né? Então, ele continua: os homens que padecem sobre o mal sem deixar contaminar pelo espírito da amargura, mas com paciência possuem qualidades aprovadas por Deus. Você vê como que a Márcia falou dessa questão da sequência, né? Então, é praticamente o mesmo sentido dos pobres, né? Então, aquele homem que, mesmo com dificuldade, padecendo, ele não se contamina pelo espírito de amargura, mas ele tem paciência e vivencia as coisas que Jesus traz, que diz as coisas de Deus, e aí ele também se liberta, né? E então, Jesus veio mostrar essa nova ordem do reino de Deus, né, que Deus prometeu para a terra para essas pessoas. Então, a mansidão, certo? É uma das características da regeneração, de quando a gente se regenera. Então, hoje em dia, a gente olhar o nosso planeta, não é, gente? A coisa está muito complicada. Se eu olho o planeta hoje em dia, eu fico assim: quando é que seremos mansos, né? Quando é que nós vamos ter essa característica dos povos regenerados? Porque, assim, a gente vive num mundo que a violência predomina cada vez mais, né? E não é só, não estou falando nem do Hamas com Israel, não estou falando nem da Rússia, né, com a Ucrânia. Estou falando da forma como a gente fala, né, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, né, na forma da gente se comportar. Nossa, às vezes alguém fala bom dia, a gente já dá um coice, né? Então a gente não traz, não é característica nossa ainda ser manso, essa mansitude, não é, né? A gente tem períodos de mansidão, mas a característica geral nossa é normalmente sermos mais agressivos, né? Sermos mais violentos. Então, a gente olha, às vezes, e o Elahá falou, né? Que às vezes olha para o mundo e fala: meu Deus, quando é que chega, né? Esse mundo da regeneração? Não vem nunca, porque nós somos ainda muito belicosos, né? Nós somos muito agressivos ainda. Mas tudo é questão evolutiva, né? Aos poucos, a gente vai se esclarecendo, vai entendendo a questão. Há quanto tempo a gente conhece a- o Sermão do Monte, gente? E a gente tem muita dificuldade até de entendê-lo, né? Então, isso vai ser devagar até que a terra um dia vai ser possuída pelos mansos mesmo. Ou seja, aqueles que não vão tentar violentar o próximo, nem com palavras, nem com atos. E se a gente faz isso com o próximo, a gente faz com o planeta, né? Com o outro, com a outra, com outro país, com outras religiões, a tolerância fica muito maior, quer dizer, desaparece a intolerância, né? E a gente se trata realmente como irmão, né? Então, isso é muito importante. Aí ele traz que manso, humilde, é aquele humilde que age com mansidão. Ou seja, age com brandura, com calma, com bondade, tem bondade na maneira de agir. E Jesus, então, se caracterizou como manso, claro. E ele fala, em Mateus ainda: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Às vezes a gente não entende o comportamento do Cristo, né? Especialmente quando ele a Via Crucis foi horrível, né? A gente já teria
E ele, né, continuou manso, continuou humilde, continuou do jeito que ele era, né? Então, realmente, ele era um espírito que te conhecia mesmo, né? E Gálatas, Paulo ainda fala, mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o dia que a gente conseguir isso, a gente realmente está num mundo feliz já, né? E aqui ele está trazendo a mansidão na Bíblia. Olha aqui, Alvinha, aqui já é Velho Testamento. Então, no Antigo Testamento, aqui ele já vai traduzir a palavra hebraico, que eu não vou ler, que eu não sei. Essa palavra em hebraico, que é o que significa, que vem falando de mansidão, ela vai significar, olha só o que é mansidão para o hebraico: inclinar, estar curvado, condescender. É um sentido de submissão, mas é aquele submisso que entende a lei de Deus, né? Ser submisso à verdade, ser submisso à lei de Deus, ser despretensioso, né? Então, ele fala, o uso desse substantivo no Antigo Testamento transmite o conceito de submissão, mas é uma submissão paciente, em conexão com a humildade. Não é aquela submissão que vem de fora para dentro. Eu sou obrigada a ser submisso porque tem alguém que tem um poder acima de mim e está me submetendo ao jugo dele. Não é isso. O submisso é aquele que já se libertou, que entendeu, né? Então se submete à palavra de Deus que vem de dentro para fora, certo? É a coisa que vem de dentro. Aí ele traz também outro trecho que a mansidão traduz alguns termos gregos, dos quais podemos citar. Praotes, o adjetivo praos, que significa ser suave, ser meigo, ser paciente. Então, nos textos gregos, é isso que esse termo que traduziu para nós como mansidão significa. Suave, meigo, paciente, aí, sempre se referindo a uma atitude interior, né? Que, obviamente, ela vai se revelar por atitudes externas, obviamente. Se eu sou manso de espírito, eu nunca vou ser violento. Então, o que eu consigo no meu eu, o que o meu espírito consegue, lógico que vai se revelar externamente. É diferente eu ser obrigada a fazer uma coisa, sou obrigada a ser manso e eu não entendi essa manseitude, eu não consigo. Aí, de vez em quando, não dá, né? Eu extrapolo na maioria das vezes. Então, é isso, né? Então, quando o meu interior já é manso, já é meigo, já é paciente, minhas ações vão ser meigas, pacientes, mansas, porque eu vou ser gentil, não tem outro jeito, né, gente? É desse jeito mesmo. Então, ele fala, quando aplicada ao Novo Testamento, a palavra mansidão indica especialmente uma atitude de completa submissão a Deus e a sua palavra. Submissão sempre nesse sentido. Entendi o que Deus quis dizer, entendi a palavra de Deus, eu aceitei porque eu consegui entendê-la perfeitamente, então eu sou submissa àquilo, porque eu acredito naquilo e eu vou fazer aquilo porque eu entendi e eu quero fazer. Nada é obrigatório. Isso é uma consequência de um conhecimento de cada um de nós, né? Então, olha, aqui ele fala do Davi, ó, nesse salmo que eu acabei de falar para vocês, lá do rei Davi. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz, tá vendo? Isaías também tem, olha só, gente, todos esses textos são provérbios, são texto de Isaías, provérbios, está tudo no Velho Testamento. Olha como Mateus é alicerçado nisso, né? E Jesus também, ele não veio derrogar nada. Então ele fala, meus escolhidos herdarão a terra e meus servos nela habitarão. E em Provérbios ainda fala, porque o homem reto habitarão a terra e os íntegros nela permanecerão.
Mas os ímpios serão suprimidos da terra e os pérfidos dela serão arrancados. Olha só. Então, eles já tinham essa noção, gente. Quando Jesus veio, eles tinham muito essa noção. Porque os profetas, todos sabiam, né? E, como ela já falou, os profetas que vieram antes eram todos espíritos mais evoluídos. Eram espíritos que Jesus encaminhava para que fosse plantando aquela semente, que as pessoas fossem entendendo, porque demora para a gente entender alguma coisa, né? Então, eles já foram ali plantando, falando de acordo com o que aquela população poderia entender, né? E foi assim que as coisas foram caminhando. Então, há uma constante no pensamento do Antigo e Novo Testamento nesse sentido. A terra será o prêmio dos justos, que aí encontrarão a paz perfeita. Não se fale em dar céu no sentido moderno, né? Céu, não fala isso. Mas a terra, eu também não sei ler isso, sem a menor possibilidade de interpretações malabaristas. Então, o antigo, olha, vê tanto no antigo quanto no novo, o sentido de terra é o que a gente hoje fala até de céu, não é o sentido da terra. Nós vamos herdar, né, essa terra, que vai ser quando a gente evoluir e vai ter essa terra, porque olha o termo hebraico de terra, não sei ler também. Olha que ele a terra, ela pode ter o sentido da terra de Israel e de mundo, com o sentido de todo o planeta. Então, nós vamos herdar um planeta, né? Ou seja, nós vamos evoluindo, no meu entender, a gente vai evoluindo, nosso planeta vai se modificando, a gente até chegar naquele planeta dos espíritos puros, né? Dos felizes. A gente vai herdando a partir do momento que a gente vai conhecendo e vai vivenciando o que a gente está conhecendo. Alguém tem alguma dúvida? Porque agora a gente está chegando no final, falando da interpretação através do Espiritismo. Então, a gente vai ver, né, como a gente alcança o reino de Deus e o reino dos céus, né, que é a mesma coisa. Então, eu vou perguntar para vocês o que eles fizeram essa pergunta. Será que estar dentro desse contexto dos que choram e são perseguidos demonstra mais tristeza e fracasso para o mundo? Então, alguém pode responder se estar dentro do contexto daqueles que choram, do que são perseguidos, vai demonstrar mais tristeza e fracasso para o mundo? E aqueles que choram e são perseguidos vai demonstrar mais fraqueza e fracasso para o mundo? Tristeza e fracasso para o mundo. Na verdade, depende muito da interpretação, né, de quem está vendo isso. E assim, para quem vive num mundo extremamente materialista, com certeza Sim. isso é sinal de fracasso, isso é sinal de derrota, isso é sinal né, de tristeza. Mas, na visão do Cristo, exatamente não, né? Alguém gostaria de dar mais uma opinião? Bom, então vamos ver o que ele fala aqui. É porque, na verdade, Miriam, só temos nós 4 na sala, né? Você, Bebel e Miriam Simone. Ah, tá. Eu não estou atrás aqui, eu nem vi, porque eu tirei aquela barra. O Alvinho saiu, não sei A se Márcia caiu ou se saiu. A Cleia também, a Márcia foi para a foi palestra para dela. fazer palestra, tá. Então, Então, só olha a temos nós 4. resposta, tá ótimo. Então, olha a resposta que ele fala. Sim. No entanto, o ensino de Jesus demonstra que a felicidade perfeita só é possível tendo a participação do reino de Deus. E quando as bem-aventuranças se tornarem mais que promessas para a igreja, elas são regras para alcançar a verdadeira felicidade. Então, no nosso momento que nós estamos vivendo, né? Sim, né? É tristeza, a tristeza, os que choram são perseguidos, vai demonstrar mais tristeza e fracasso no mundo? Vai. Mas só quando a gente galgar esse entendimento, né,
a gente vai entender essa promessa do Cristo, né? E vai entender, então, alcançar essa verdadeira felicidade. Eu estou trazendo isso, que é do Honório Abreu. Ele fala: quem são os pobres de espírito? Na ótica evangélica, pobres de espírito são humildes, os que sentem o peso e a extensão das próprias necessidades de renovação. Olha só, gente. Então, quem são os humildes? Aqueles que já perceberam que precisam de renovação, aqueles que se reconhecem necessidades de valores espirituais, aqueles que vão Agora, engraçado, aí bota o D, né? Hã? Aí bota o D, né? Quem são os pobres de espírito, né? Você está vendo? Aí, tanto a Aqui, pergunta eu quanto estou a resposta chamando dele porque vem com... isso. Pois é, e a Honório Abreu, você está entendendo? Eu não fui confirmar no texto dele, mas ele põe D mesmo, Mas isso Ah, aí é da FEB, né? Foi a FEB que foi a montou esse FEB, você slide, está né? vendo? Pois é, a FEB que montou. Aí coloca Mas ele, exatamente o ele pobre não de fala espírito. isso no texto, mas ele fala né? Ele coloca no espírito a FEB. Uhum. Então, é só para a gente entender que a questão dos humildes, por quê? Porque é da que a gente entende a necessidade que a gente precisa de renovação, a necessidade de valores espirituais, né? Então, é isso que é importante, né? Então, a gente precisa entender esse contexto. E quem estará no reino dos céus é a mesma questão, né? Ele está falando aqui, que é o Honório mesmo, que o céu é um estado da alma, a gente sabe, né? Que aquele que usufrui equilíbrio, verdade, amor, trabalho e humildade, acima de tudo, é aquele que vai estar um dia nesse reino dos céus, que é o estado da alma, né? Sofre resignado porque Deus é justo, quando erra, constata mais uma vez a presença das próprias imperfeições, perdoa sempre porque carece de ser perdoado. Então, parece música, né? A todo momento dá graça a Deus, porque são muitas as expressões de misericórdia na sua existência. Então, é um seguir, né? Então, quem vai para o reino de Deus é quem já conquistou, quem já conseguiu entender, está usufruindo do conhecimento e daquilo que Jesus está trazendo para a gente, né? E aqui ele só está trazendo, são 3 né, aprendizados, né, dentro da doutrina espírita que ele está colocando. Primeiro é a prática da humildade como primeira condição. Então, o que nós precisamos, não é? Para ser essas pessoas. Praticar o quê? A humildade. Então, primeira condição, se eu não tenho humildade, eu não consigo ter mais nada e entender as outras e estar praticando as outras. A segunda, viver a lei do amor. Certo? Eu tenho que aprender a vivenciar a lei do amor. E a terceira é ser manso. É a condição primordial para que eu me integre à humanidade regenerada, que vai habitar a Terra, olha, futuro não distante. Então, 3 práticas que eu preciso ter, né, para que eu consiga ser felizes no espírito, tá vendo? E felizes, então, em ser manso. Humildade, lei do amor e mansuetude. Facinho, facinho, né? Só que não é. Então, são tudo. E aí ele fala sobre a brandura, a mansidão, que são características que nós precisamos resolver. Então, ele fala para a gente registrar na mente, ó. Ele fala chama FOFA. Então, que a gente tenha na mente a sigla FOFA, que é força interior para cultivar brandura e mansidão, oportunidades em que exercito brandura e mansidão, fraquezas que ainda me desvinculam do projeto de ser um homem bem-aventurado e ameaças que desviam o padrão para cultivar a bem-aventurança de um pobre de espírito. Pois ele põe D, mas ele bota... Então, assim, para que eu consiga isso aqui, humildade, vivência do amor, humanidade regenerada, que é através da mansuetude, eu vou precisar do quê? Do fofa. Eu preciso de força interior, porque sem ela eu não consigo cultivar a brandura e mansidão. Oportunidades para eu exercitá-las.
Eu sei que eu tenho fraquezas que vão me desviar do meu projeto. E também eu sei que eu sofro ameaças que vão me desviar desse padrão que eu estou querendo de conquistar essas bem-aventuranças. Tá bom, gente? A partir de hoje, fica com o fofo aí na cabeça para a gente aprender. Então, terminando, deixar para vocês, então, você está entre os candidatos à paz ou entre os que testam aqueles que estão no exercício da mansitude? Com quem somos nós? Nós estamos já no caminho de ser um candidato à paz, ou somos aqueles que estão ali perturbando, testando o outro, somos o agente de teste para Muito o boa outro, essa frase, muito boa essa pergunta. não Muito é? boa. Quem somos? Ótimo. Eu sou aquele que já aprendi um pouquinho, eu estou entendendo fofas lá, né? Ou eu sou É. aquele que não sei o que é o fofas e estou perturbando o outro, ajudando o outro a exercer a mansitude, fazer o exercício da mansitude. Ai, gente, isso é muito bom. Então é isso. Eu só trouxe os outros slides, mas é a repetição daquilo. Então, São assim, 8h16. Se você quiser colocar mais alguma coisa, a gente ainda tem tempo. vocês não querem. Ah, então isso já estava aí, mas ó, ele está falando, é o final do livro, que o reino de Deus não veio com aparência exterior, nós sabemos. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Então, é tudo que a gente já falou, né? A gente sabe que tudo isso não é aparência exterior. A gente se preocupa muito com a questão da exterioridade. Aí eu tenho fé, essa pompa, essa vaidade que a gente quer demonstrar para o outro que o que a gente tem, e não é verdade, né? E a gente só vai fazer essa realização quando a gente estiver no nosso íntimo mesmo, né? Essa luz interior no nosso íntimo. Eu acho que esse é o último, que aí lembrar de Kardec, né? Que ele fala que a gente reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que cada um de nós está fazendo para dominar as más tendências. A gente bota o fofas aqui de novo, né? Que essa é uma dos exercícios que a gente tem que fazer. Ok, gente? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma Então é isso. questão? Nós somos só nós quatro mesmo. Aí não sei se Bebel quer colocar alguma coisa, se Nina Simone quer colocar alguma coisa. Mas como a gente conversou até no domingo mesmo, esses estudos das bem-aventuranças, eles se tornam mais fáceis de compreender, Mais fáceis. né? Eu E gostei muito das ele está bem colocações do aí. Rodin, porque ele foi meio cirúrgico, né? Então, abre bastante o entendimento da gente. Exatamente. Traz uma explicação bem É, simples e fácil, né? De da você gente captar a entender. essência, que o Cristo quis dizer com Porque aquele, com às vezes aquela, com aquela passagem, com aquela a bem-aventurança. gente cai nessas interpretações da questão da pobreza, da riqueza, né? Por mais que tenha o evangelho tudo, às vezes a gente se confunde mesmo. Eu achei muito interessante E a essa riqueza para a passagem gente é aí da muito de poder, de ter, né? do possuir. Foi como o Elahá falou ontem, né? Sim, ele Usou falou, eu bem lembrei isso. muito das Então, coisas que ele falou através do estudo. você estava falando aí, eu estava realmente relembrando alguns trechos da fala dele, a questão mesmo da sociedade impor uma cultura extremamente materialista e consumista, onde o ter, né, o possuir, se tornou Parece que a gente importante. está regredindo, né? Porque E parece, exatamente, e parece assim, que a questão também da própria imagem, como ele colocou bastante, e que a sociedade, né, alguém constrói uma imagem, diz que aquilo é o ideal, coloca aquilo, e aquilo, por um motivo ou outro,
passa a ser adotado como ideal. Aí as pessoas Que não deixam tem de esse ter ideal. função e começam a tentar se encaixar naquele padrão para que possam ser aceitas, né? Para que possam fazer parte do todo, mas que todo esse todo que vai reproduzir esse conceito materialista, E eu né? acho que as redes sociais também ajudam muito a gente a não É, só dessa questão porque é tudo alegria, né? Para ninguém importa as coisas ruins, tudo que é coisa boa. Então, quem não consegue atingir aquele padrão se desespera. E também como as pessoas gostam, as pessoas se expõem e recebem muita crítica, muito elogio, como as pessoas falam em torno de umas coisas, né? E falam muito, é uma coisa incrível não, como os comentários às vezes são. E é interessante que essa é uma coisa nova para a gente, né? Como as pessoas inclusive assim, comentam. depois eu tenho até 2 comentários para fazer em relação a isso que você falou, mas eu prefiro fazer depois que encerrar a gravação, Ah, porque a gente sabe que isso é um uhum, estudo que vai estar aí disponível, né? E a gente fica meio que preocupado agora hoje em dia com tudo. uhum. Mas é isso, eu acho que foi muito, esse estudo, assim, muito bom, né? E de entendimento fácil. Eu É, gostei muito eu acho da que maneira mudou um como pouquinho o trouxe. entendimento, mas que não foi difícil, realmente. Exatamente, gostei sim. Bom, então é isso, né? Já são Uhum. 21, como eu estou dirigindo. Se você não tem mais nada para Não, acho colocar, que e é Bebel isso ou mesmo. Miriam não tem mais nada para colocar. Miriam, Eles são você quer fazer alguma menores. colocação, Miriam? Miriam Não, Simone? não. Aí a Bebel já sabe. Bebel, você está aí? É corpo presente, mente ausente? É que nem os alunos, aí ela fechou o microfone agora. O microfone dela estava aberto. Mas é isso, a gente pode Eu encerrar. abri o microfone. Oi, Bebel, fala. Estou presente, de corpo e Então, alma. tem alguma coisa para falar aí, para acrescentar, para algum comentário? A gente está com um tempinho ainda. O estudo da Miriam foi muito profundo, né? E essa bem-aventurança, a gente sabe que, à medida que a gente conseguir entender, vivenciar, a gente vai estar bem na fita, não é verdade? Verdade. Estudar Já, e aprender mais e mais para a gente ver se a gente faz alguma coisa diferente, né? e assim, interessante que você está falando, que hoje eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou, eu não sei bem qual é a religião dela, ela disse que já percorreu algumas religiões, e ela me falou alguma coisa na minha igreja, ou ministério, eu acredito que ela deva estar em alguma linha evangélica agora, mas ela já estudou um pouco de kardecismo e tal, muito entendida, muito inteligente, e ela falou uma coisa que eu acho que vem bem ao encontro do que a gente está estudando agora. Ela estava conversando comigo, ela disse assim, a partir do momento que a paz de Cristo habitar em meu interior, tudo que for externo não vai me causar mal. Eu vou conseguir assim, lidar com as situações do mundo que são pesadas, que são muito, algumas até de um tom muito agressivo, de um tom muito assim ameaçador, mas eu vou estar com a paz do Cristo no meu interior. E aquilo para mim vai ter que ser, eu vou ter que mudar a minha maneira de ler aquilo, de Então, foi ver o que aquilo. a Lara falou da ansiedade, não é? A gente tem ansiedade porque não tem essa capacidade de entender Deus. É E ansiedade, depressão, rebeldia. então, a gente não tem, a gente está com muita dificuldade. Então, isso atrapalha a gente mais. Eu ia falar outra coisa que eu acabei me perdendo. Mas isso é muito importante. Tá, estava falando do Cristo, quando ela falou, né, a paz de Cristo. Quando a gente vê alguém como ele, que sofreu o que ele sofreu, e continuou com mansuetude, em paz. Quer dizer, a gente não Brandura, né? entende, né? A gente fala assim, nossa, mas que sangue de barata tinha ele, né? A gente não acha assim, mas que covarde. Por que que ele não estalou o dedo e acabou com tudo, né? A gente, é porque a reação é nossa.
Eu estalo o dedo, eu tenho poder, eu estalo o dedo, acabo com tudo. Mas não, ele estava trazendo ali o exemplo de tudo que ele tinha falado. E olha como eu me comporto, é assim que eu estou mostrando para vocês, né? E a gente verte tudo. Então, gente, é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a prece final, aí depois a Miriam Ok, tira da gravação, né, para poder a gente eu conversar só rapidinho que veio a minha cabeça. tá. Então, agora, né, que chegamos ao fim desse estudo, de mais uma terça-feira de estudo, a palavra que me vem à mente é a gratidão. Agradecer a Deus pela oportunidade bendita de termos a capacidade de pesquisar, de procurar, de entender, para que a gente possa mudar o nosso conceito sobre as bem-aventuranças. E que essa passagem de hoje, em especial, que fala da pobreza em espírito e da mansidão, que nós possamos não só compreendê-la, como também adotar como prática. Porque, a partir do momento que nós utilizarmos dessas bem-aventuranças no nosso dia a dia, lembrando que Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos e que tudo que foi falado hoje atravessou o tempo, é atemporal. Se for falado daqui a mais 50 ou 100 anos, vai estar atual, da mesma maneira como está atual para nós. E o pobre em espírito é aquele que consegue conviver com o mundo exterior sem perder a paz interior. É aquele que possui, mas não é possuído. E que os mansos, os brandos, os pacíficos, também conseguem trazer para dentro de si o que Cristo veio propor, que é ter a paciência, é ter o conhecimento e ter principalmente fé. Então, que possamos hoje terminar esse estudo com esse sentimento de gratidão pela oportunidade bendita do conhecimento que podemos adquirir. E que aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje, que possam assistir a esse estudo e também fazer essa reflexão. Possamos terminar, então, agora, com a permissão daqueles que sempre nos acompanham. Jesus, agradecendo também a Jesus, a Nenê e aos nossos bons amigos espirituais, que, de uma certa maneira, nos ajudam a estar aqui e a entender, compreender esse conteúdo tão importante. Que assim seja, dou graças a Deus.